Meu querido filho, minha querida filha, antes de você abrir os olhos para este dia, antes de tomar a primeira decisão, antes mesmo de pronunciar o teu nome em oração, eu já estava aqui, olhando para você. E preciso te perguntar algo, e quero que você responda dentro do teu coração com toda a sinceridade. Por quanto tempo você acreditou que a vida de aperto, de contas que não fecham, de noites mal dormidas pensando em dinheiro, era tudo o que eu havia reservado para você? Por quanto tempo você se conformou com a ideia de que prosperar era para os outros, mas nunca para você? Eu te faço essa pergunta porque hoje eu vim desfazer essa mentira. Hoje eu vim te dizer, cara a cara, coração a coração, que eu te escolhi para uma vida de riqueza e provisão. Não foi acaso, não foi sorte, não foi um descuido do destino, foi escolha minha. E quando eu escolho, eu não volto atrás. Você já parou para pensar por quê? Mesmo em meio a tantas dificuldades, você ainda está de pé? Você já se perguntou por quê, mesmo quando tudo dizia que você ia desabar, alguma força te sustentou? Aquela força tinha nome, e o nome era o meu. Eu estava te segurando, te preparando, te lapidando para um tempo que você ainda não conseguia enxergar. Muitas vezes você olhou para a tua conta bancária e chorou. Muitas vezes, você fingiu um sorriso na frente da tua família para esconder o peso que carregava por dentro. Muitas vezes, você se perguntou, será que Deus se esqueceu de mim? Será que a bênção vai bater na porta de todo mundo, menos na minha? Hoje, eu te respondo, eu nunca me esqueci de você, nem por um segundo. O teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos, e tudo o que você passou não foi castigo, foi preparação. Este vídeo não chegou até você por engano. Você não está aqui por coincidência. Eu te trouxe até aqui porque tenho uma palavra que vai mudar a direção da tua vida financeira, da tua mente e do teu espírito. Mas eu preciso que você fique até o final, porque cada capítulo que vem a seguir vai destravar algo dentro de você que estava preso há tempo demais. Se você crê que esta palavra é para você, escreva nos comentários. Eu fui escolhido para prosperar. E antes de seguirmos, preciso te dizer uma verdade que poucos têm coragem de falar. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você entenda algo que talvez nunca tenham te explicado direito. Você não foi um acidente. A tua vida não começou no dia em que você nasceu. Ela começou na minha mente, muito antes de o mundo existir. Quando eu pensei em você, eu sorri. Eu vi cada detalhe do teu rosto, o som da tua voz, o jeito do teu olhar. E eu disse para mim mesmo, este aqui é especial. Este aqui vai carregar uma marca de bênção. Você precisa entender o peso dessa verdade. Antes de você dar o teu primeiro choro, eu já tinha separado um caminho de provisão para você. Eu já tinha escrito no livro da tua vida páginas de abundância que ainda não foram lidas. O que acontece é que o inimigo da tua alma trabalhou duro para fazer você acreditar que essas páginas não existiam, que a tua história seria sempre de falta, sempre de não dá, sempre de amanhã eu tento de novo. Olhe para José, aquele menino que eu amei e separei desde cedo. Quando ele ainda era jovem, eu coloquei sonhos dentro dele. Sonhos de grandeza, sonhos de elevação. E o que aconteceu?
Os próprios irmãos dele riram, tiveram inveja, o jogaram em um poço e depois o venderam como escravo. Imagine a dor daquele rapaz. Imagine ele se perguntando: mas Deus, eu não tinha sonhado com algo grande? Porque agora estou no fundo de um poço, depois numa caravana, depois numa terra estranha. O que José não enxergava, mas eu enxergava, era que cada passo daquele sofrimento o estava levando para o palácio. Cada lágrima que ele derramou estava regando a semente do destino que eu havia plantado nele. E você, meu filho, minha filha, precisa entender que é exatamente assim que eu trabalho. Eu não desperdiço nenhuma dor sua. Tudo o que você viveu, mesmo o que parecia perda total, eu estou usando para te construir. Você se sente esquecido às vezes, não é? Você olha para pessoas ao seu redor que parecem ter tudo facilitado, que parecem nunca lutar. E você se pergunta por que a tua jornada é tão difícil. Mas eu te digo, a dificuldade do teu caminho não é sinal de rejeição, é sinal de chamado. Eu não invisto preparação profunda em quem chamei para uma vida pequena. Eu invisto preparação profunda em quem chamei para carregar muito. Quando eu escolhi você para uma vida de riqueza e provisão, eu não estava falando apenas de dinheiro no bolso. Eu estava falando de uma vida em que a falta não tem mais a última palavra. Uma vida em que você pode abençoar outras pessoas, em que você pode dormir em paz, em que você pode olhar para os teus filhos e dizer: olha o que Deus fez na nossa casa. Eu te escolhi para ser canal, não para ser depósito de angústia. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é coisa ruim, que ser próspero é pecado, que você deveria se contentar com o pouco para ser considerado humilde diante de mim. Mas eu nunca disse isso. Eu disse que o amor ao dinheiro acima de tudo é que é perigoso. O dinheiro em si, nas mãos de um coração que me ama, vira ferramenta de transformação. Abraão era riquíssimo e eu o chamava de meu amigo. Jó, antes e depois da provação, teve mais do que conseguia contar e eu mesmo restaurei tudo em dobro. A prosperidade nunca foi o problema. O problema é quando o teu coração se esquece de quem dá a prosperidade. E é por isso que eu te escolhi com tanto cuidado, porque eu sabia que você seria do tipo que, ao receber, lembraria de mim, que ao prosperar, não esqueceria de onde veio, que ao subir, estenderia a mão para quem ficou para trás. Esse é o tipo de gente que eu coloco para administrar a abundância. E esse é você. Hoje, eu rasgo o documento da escassez que escreveram sobre a tua vida. Hoje, eu cancelo o decreto de pobreza que foi proferido sobre o teu sangue. Você é da minha linhagem agora. Você é herdeiro. E herdeiro meu não vive como mendigo da própria herança. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso ser muito claro contigo neste momento, porque essa verdade vai libertar áreas da tua mente que estão presas há anos. A escassez nunca foi, em nenhum dia da eternidade, o meu plano para a tua vida. Quando eu criei o mundo, eu não criei um mundo pobre. Eu criei um jardim transbordando de rios, de ouro, de pedras preciosas, de árvores que davam fruto sem que ninguém precisasse implorar. A abundância foi a primeira linguagem que eu falei sobre a humanidade. Foi o pecado, foi a queda, foi a entrada da mentira no coração do homem que trouxe a escassez, o medo e a luta. Mas eu vim para restaurar, eu vim para devolver. E quando eu olho para você, eu não vejo aquela versão limitada que o mundo construiu. Eu vejo a versão original, aquela que eu projetei desde o princípio, transbordando, frutificando, multiplicando. Você já reparou como a tua mente foi treinada para esperar o pior? Você recebe um dinheiro e já pensa, vai acabar logo. Você consegue uma oportunidade e já pensa, isso é bom demais para durar. Você sonha com algo grande e uma voz dentro de você sussurra, isso não é para você.
Essa voz, meu filho, minha filha, não é a minha voz. A minha voz nunca te diminui. A minha voz nunca te encurrala. A minha voz expande, levanta e amplia os teus horizontes. Veja o povo de Israel no deserto. Eu os tirei de uma terra de escravidão, onde eles não tinham nada que fosse deles, onde trabalhavam de sol a sol para encher o celeiro dos outros. E para onde eu os levei? Para uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura. Mas teve um problema. A mentalidade de escravo demorou a sair do coração deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Por isso muitos murmuraram, duvidaram e até disseram que era melhor voltar para a escravidão do que confiar na minha provisão. Eu não quero isso para você. Eu não quero que você prefira a segurança da tua pequena prisão financeira do que a aventura da fé na minha provisão. A tua terra prometida existe. O teu tempo de fartura está escrito. Mas eu preciso que você troque a mentalidade. Eu preciso que você pare de falar derrota sobre a tua própria vida. Toda vez que você diz, eu nunca vou ter, você está costurando uma corrente em volta do teu próprio futuro. Toda vez que você diz, dinheiro não dá em árvore, você está fechando uma porta que eu queria abrir. As palavras que saem da tua boca têm poder, porque eu te criei à minha imagem, e eu criei o mundo inteiro com palavras. Quando você fala escassez, você planta escassez. Quando você fala provisão, você prepara o terreno para a colheita. Eu não estou te pedindo para negar a tua realidade. A tua realidade hoje pode ser de dívida, de aperto, de medo. Eu sei disso, e eu não estou ignorando a tua dor. Mas eu estou te pedindo para não fazer da tua realidade de hoje a profecia do teu amanhã. O que você vive agora é um capítulo, não é o livro inteiro. E eu, que sou o autor, te garanto que os melhores capítulos ainda não foram escritos. Pense em uma sementinha. Quando ela está debaixo da terra, escura, sufocada, parece que está morta, parece que está enterrada para sempre. Mas aquela escuridão não é o túmulo dela, é o ventre, é o lugar onde ela ganha força para romper a terra e nascer. Você talvez se sinta enterrado agora, mas eu te digo, você não está sendo enterrado, você está sendo plantado. E o que é plantado por minhas mãos sempre, sempre dá fruto. A escassez é uma estação, nunca um destino. O inverno chega, mas o inverno passa. E quando a primavera da tua vida chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e entender que cada dia de aperto estava te ensinando a valorizar cada gota de bênção que viria. Se você decide hoje romper com a mentalidade de escassez, escreva nos comentários: a escassez não manda mais em mim. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso tocar em um ponto delicado, mas necessário, porque eu te amo demais para apenas te confortar sem te corrigir. E a verdade é esta: muitas vezes a minha provisão já está liberada nos céus, já está a caminho. Mas existe algo no caminho que está bloqueando a chegada dela na tua vida. E eu quero, com todo o cuidado, te mostrar o que pode ser. O primeiro grande bloqueio é o medo. O medo te paralisa. O medo te faz enterrar o teu talento como aquele servo da parábola, que recebeu o que eu dei e, em vez de multiplicar, escondeu debaixo da terra com medo de perder. Ele teve tanto medo de errar que preferiu não fazer nada. E não fazer nada também é uma escolha que não gera fruto. Quantas oportunidades passaram pela tua porta, mas o medo te disse: fica quieto, não arrisca, não tenta. O medo se disfarça de prudência, mas muitas vezes ele é apenas o ladrão do teu destino. O segundo bloqueio é a mágoa e o perdão que você ainda não deu. Sim, isso afeta as tuas finanças mais do que você imagina. Quando você carrega rancor de quem te traiu, de quem te enganou, de quem te roubou, de quem prometeu e não cumpriu,
Você está gastando uma energia preciosa olhando para o passado quando deveria estar construindo o futuro. O perdão não é para libertar o outro. O perdão é para libertar você. Enquanto você está acorrentado àquela pessoa pelo ódio, você não consegue correr em direção à bênção que eu preparei. O terceiro bloqueio é a inveja disfarçada. Você olha para a conquista do outro e, em vez de se alegrar, o teu coração aperta. E aí você fala mal, você critica, você diz: "Ah, isso deve ter vindo de coisa errada." Meu filho, minha filha, como eu vou te confiar uma grande bênção, se você ainda não aprendeu a comemorar a bênção dos outros sem se amargurar? Quando você se alegra com a vitória alheia, você está dizendo para mim: "Senhor, eu confio que tenho o suficiente para mim também." E é justamente isso que abre as comportas. O quarto bloqueio, e talvez o mais profundo, é a sensação de que você não merece. No fundo do teu coração, existe uma vozinha que diz: "Quem sou eu para prosperar? Olha o meu passado, olha os meus erros, olha de onde eu vim." E essa voz te faz sabotar tudo de bom que chega. Você consegue um trabalho melhor e arruma um jeito de estragar. Você junta um dinheirinho e gasta tudo de uma vez. Você atrai uma oportunidade e foge dela. Tudo porque, lá no fundo, você acha que não é digno. Mas eu vim acabar com essa mentira hoje. A tua dignidade não vem dos teus acertos. A tua dignidade vem de mim, que te criei e te chamei de filho, de filha. Davi era o caçula esquecido, deixado no campo cuidando das ovelhas enquanto os irmãos mais velhos eram considerados para o trono. Ninguém apostava nele, nem o próprio pai dele o chamou quando o profeta veio. Mas eu olhei além da aparência, eu olhei o coração, e aquele menino esquecido virou rei. A tua história de esquecido pode terminar exatamente da mesma forma, em trono, em elevação, em provisão. Eu quero que você faça um exercício de coragem agora. Pare e pense: qual desses bloqueios mora dentro de você? O medo, a mágoa, a inveja, a sensação de não merecer? Não fuja da resposta, porque o que você não tem coragem de enxergar, você não tem poder para mudar. Mas no instante em que você reconhece, você me dá permissão para curar. E eu sou especialista em curar o que está quebrado. Eu pego o que o mundo descartou e transformo em pedra angular. Eu pego o vaso rachado e o uso para derramar bênção. Não importa o tamanho do bloqueio. Quando você se rende a mim e diz: "Senhor, tira isso de mim", eu entro com a minha mão e eu removo o que tu sozinho jamais conseguiria remover. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas e eu preciso desfazer essa confusão dentro de você hoje. Muita gente acha que vai ter paz quando tiver dinheiro, mas eu te digo uma verdade que vai te poupar anos de frustração. Se você não tem paz com pouco, você não vai ter paz com muito. O dinheiro não cria o teu interior. Ele apenas amplifica o que já existe dentro de você. Se você é ansioso com pouco, vai ser ansioso com muito. Se você é generoso com pouco, vai ser generoso com muito. Por isso, eu trabalho de dentro para fora. Antes de eu encher as tuas mãos, eu preciso transformar o teu coração. Porque um coração não preparado destrói qualquer fortuna em pouco tempo. Quantas pessoas você já viu ganharem muito de uma vez e perderem tudo logo depois? Não foi falta de dinheiro, foi falta de preparo interior. O recipiente não estava pronto para o que seria derramado nele. A verdadeira riqueza começa com gratidão. O coração grato é um coração rico, mesmo antes de a bênção material chegar. Quando você aprende a agradecer pelo pão que tem hoje, mesmo que seja pouco, você está sintonizando o teu espírito na frequência da abundância. A gratidão é a porta. A reclamação é a tranca. Cada vez que você reclama, você tranca. Cada vez que você agradece, você destranca.
A verdadeira riqueza também começa com a sabedoria. Eu dei a Salomão uma escolha. Ele poderia pedir qualquer coisa: riquezas, vida longa, vitória sobre os inimigos. E o que aquele jovem rei pediu? Sabedoria. Ele pediu um coração que soubesse discernir. E porque ele não correu atrás do dinheiro primeiro, mas da sabedoria, eu lhe dei a sabedoria e, junto com ela, riquezas que nenhum rei antes dele jamais teve. Entenda o princípio. Quando você busca a coisa certa na ordem certa, todo o resto vem como acréscimo. A verdadeira riqueza começa com identidade. Você precisa saber quem você é antes de poder receber o que é teu. Um filho que não sabe que é filho vive como empregado dentro da própria casa do pai. Ele come as sobras, dorme com medo, trabalha por migalhas, sem saber que tudo ao redor já lhe pertence por herança. Eu não quero que você viva como empregado da minha casa. Eu quero que você viva como filho, como filha, com a consciência plena de que o que é meu também é teu. Repare na história de Ruth. Ela era uma estrangeira, viúva, sem dinheiro, sem terra, catando os restos da colheita nos campos só para sobreviver. Pela aparência, ela não tinha futuro nenhum, mas o coração daquela mulher era cheio de lealdade, de coragem e de fé. E porque o interior dela estava certo, eu reescrevi a história externa dela. Aquela catadora de restos virou esposa do dono do campo, virou mãe de uma linhagem que desembocou em reis. Eu transformei a pobreza dela em fartura, porque o interior dela estava pronto para sustentar a bênção. Então, não despreze esse tempo em que eu estou trabalhando o teu interior. Pode parecer que nada está acontecendo por fora, que as tuas contas continuam apertadas, que a vida continua dura. Mas por dentro eu estou construindo as fundações de um prédio que vai subir alto. E você sabe que prédio alto precisa de fundação profunda. Quanto mais alto eu quero te levar, mais fundo eu cavo primeiro. Comece hoje a se ver com os meus olhos. Pare de se chamar de pobre, de fracassado, de azarado. Essas palavras não combinam com a tua identidade real. Comece a dizer: eu sou filho do dono de tudo. Eu sou filha do Rei dos Reis. A provisão corre no meu sangue espiritual. Quando o teu interior se alinha com a tua verdadeira identidade, o exterior não tem escolha a não ser seguir. Se você crê que a tua transformação começa por dentro, escreva nos comentários: eu sou filho do dono de tudo. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te ensinar um equilíbrio que muita gente erra. Tem gente que confia tanto que cruza os braços e fica esperando o céu chover dinheiro na cabeça. E tem gente que trabalha tanto que esquece de mim, achando que tudo depende só do esforço próprio. Os dois estão incompletos. A minha provisão flui quando duas coisas se encontram: as mãos que trabalham e o coração que confia. Eu nunca abençoei a preguiça. Quando eu coloquei o homem no jardim, mesmo no paraíso, mesmo na perfeição, eu lhe dei trabalho para fazer. O trabalho não é castigo, é dignidade. O trabalho é o canal por onde grande parte da minha provisão escolhe correr. Eu poderia colocar comida direto na tua boca, mas eu prefiro te dar a semente, a terra, a chuva e a força nos teus braços, para que você participe comigo da criação da tua própria fartura. Olhe para a formiga. Ela não tem chefe, não tem quem a obrigue, e mesmo assim ela trabalha no verão para ter no inverno. Ela é pequena, mas é sábia. Eu coloquei nela um exemplo para você. Não despreze o pouco que está nas tuas mãos hoje. Esse pouco é a tua semente. E semente, quando plantada com fé e regada com trabalho, vira plantação. Mas atenção, porque aqui mora o segredo. O teu trabalho sem mim é só esforço, é correria, é cansaço sem garantia. Já o teu trabalho comigo é parceria, é multiplicação, é o pouco virando muito. Lembra dos discípulos que pescaram a noite inteira e não pegaram nada? Trabalharam, se esforçaram, suaram e voltaram com a rede vazia.
Mas quando eu entrei na barca e disse, joga a rede do outro lado, a mesma rede, no mesmo mar, com os mesmos homens, voltou tão cheia que quase rasgava. O que mudou? Eu entrei na história. A diferença entre a rede vazia e a rede cheia foi a minha presença na obra. Então, eu te convido a uma parceria. Você faz a tua parte e eu faço a minha. Você se levanta cedo, você se qualifica, você atende bem, você cumpre a tua palavra, você é honesto, você não rouba, você não engana. E eu, em troca, sopro sobre o teu trabalho um favor que dinheiro nenhum compra. Eu abro portas que os teus contatos não abririam. Eu coloco você na frente das pessoas certas. Eu faço o teu nome ser lembrado quando surge a oportunidade. Foi assim com José de novo. Ele não ficou parado lamentando na casa de Potifar. Ele trabalhou com excelência, mesmo sendo escravo. Ele administrou tudo com integridade, mesmo sem reconhecimento imediato. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, eu fazia prosperar nas mãos dele. Não foi sorte. Foi a combinação do esforço fiel dele com a minha mão sobre a vida dele. Quando essas duas coisas se juntam, não existe prisão, não existe poço, não existe limitação que segure o teu progresso. Eu sei que você está cansado. Eu sei que às vezes você trabalha e parece que não sai do lugar. Mas não desista no meio do processo. Muita gente abandona a plantação bem na véspera da colheita. Cava o poço, cava e desiste 1 metro antes de chegar na água. Não seja essa pessoa. Continue. A tua fidelidade no pouco é o que me faz confiar a você o muito. Quem é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Esse é o meu princípio e ele nunca falha. E quando o cansaço bater, não corra para os homens primeiro, corra para mim. Coloca a tua cabeça no meu colo e descansa. Porque a confiança em mim não é passividade. É o combustível que renova as tuas forças para você voltar ao trabalho com energia nova. Os que esperam em mim renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa para quem aprende a equilibrar a mão que trabalha com o coração que confia. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você se sente comigo e olhe de perto para a vida de José, porque a história dele é o retrato exato do que eu quero fazer com você. E o detalhe mais importante dessa história é este: eu prosperei José antes de tirá-lo da prisão. Repare bem nisso, porque vai mudar a forma como você enxerga o teu momento atual. Eu não esperei José sair da cela para abençoá-lo. Eu o abençoei dentro da cela. Pense na situação daquele homem. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como mercadoria, levado para uma terra estrangeira, escravizado, e quando finalmente estava reconstruindo a vida na casa de Potifar, foi acusado injustamente de algo que não fez e jogado na prisão. Qualquer pessoa olhando de fora diria: esse rapaz é amaldiçoado. Tudo que ele faz dá errado. Não importa o esforço, ele sempre acaba pior do que estava. E talvez você já tenha pensado isso sobre a tua própria vida. Mas o que estava acontecendo nos bastidores? Eu estava com ele. A Escritura repete várias vezes: o Senhor estava com José. Na casa de Potifar, o Senhor estava com José e tudo prosperava. Na prisão, o Senhor estava com José e ele ganhou favor até diante do carcereiro. José se tornou o homem mais confiável de cada lugar onde foi colocado, mesmo nos piores lugares. Por quê?
porque a minha presença não depende do teu endereço. Eu não fico do lado de fora da tua dificuldade esperando você melhorar. Eu desço com você ao fundo do poço e ali mesmo eu começo a te promover. Você talvez esteja numa prisão hoje. Não uma prisão de grades, mas uma prisão de circunstâncias. A prisão da dívida que parece nunca acabar. A prisão do emprego que não reconhece o teu valor. A prisão do relacionamento que te suga. A prisão da doença, do nome sujo, do sonho adiado. E você se pergunta quando vai sair. Mas eu te digo, antes de te tirar da prisão, eu vou te prosperar dentro dela. Eu vou fazer você florescer no lugar onde plantaram para você morrer. Porque quando eu finalmente abrir a porta, e eu vou abrir, você não vai sair quebrado e amargo. Você vai sair preparado, maduro, sábio, pronto para administrar o palácio. José saiu da prisão direto para o segundo lugar mais alto do Egito. Em um único dia, ele passou de prisioneiro esquecido a governador de uma nação inteira. E quando a fome veio sobre toda a terra, foi justamente aquele homem, antes desprezado, que tinha o pão na mão. Os mesmos irmãos que o venderam vieram se ajoelhar diante dele pedindo comida. Entenda a profundidade disso. Eu não apenas tirei José da pobreza. Eu o coloquei numa posição em que ele alimentava os outros, inclusive os que tinham tentado destruí-lo. Essa é a dimensão da provisão que eu tenho para você. Não é uma provisão de sobrevivência, de dar para passar o mês. É uma provisão de abundância, daquela que sobra para você abençoar, ajudar, restaurar e alimentar outras vidas. E sabe o que José disse aos irmãos no final? Ele não disse, vocês me destruíram. Ele disse, vocês pensaram o mal, mas Deus transformou em bem. Isso é o que eu faço com a tua história. Tudo o que tentou te derrubar, eu vou usar como degrau. Toda traição vira testemunho, todo atraso vira preparação, toda lágrima da prisão vira semente da colheita do palácio. Então pare de medir a tua bênção pelo teu lugar atual. José, no fundo da prisão, já era governador aos meus olhos, ele só ainda não tinha recebido o cargo. Você, na tua dificuldade de hoje, já é próspero aos meus olhos. Você só ainda não viu a manifestação, mas ela vem. Tão certa quanto o sol nasce depois da noite mais escura, a tua manhã de provisão vem. Se você crê que Deus está contigo mesmo na tua prisão, escreva nos comentários, Deus está comigo mesmo aqui. Meu querido filho, minha querida filha, existe um princípio espiritual que governa toda a colheita da tua vida e eu quero gravá-lo no teu coração hoje. Nada que você semeou diante de mim foi perdido, nem uma única semente, nem a menor das ofertas, nem a gota de suor mais escondida, nem a lágrima mais silenciosa que você derramou quando ninguém estava vendo. Eu vi tudo, eu guardei tudo, e eu não esqueci de nada. Você se lembra daquelas vezes em que você deu mesmo sem ter sobra? Daquela vez em que você ajudou alguém mesmo estando apertado? Daquela vez em que você foi honesto numa situação em que poderia ter levado vantagem? Daquela vez em que você trabalhou direito, mesmo sem ninguém vendo nem reconhecendo? Você achou que aquilo se perdeu, que ninguém percebeu, que foi em vão. Mas eu estava registrando cada gesto no livro dos teus depósitos comigo. A Escritura diz que os que semeiam em lágrimas, com júbilo, ceifarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Olhe a beleza dessa promessa. A semente plantada em lágrimas não rende uma colheita triste. Ela rende uma colheita de júbilo, de festa, de transbordamento. A tua dor não cancela a tua colheita. Ela a multiplica. Pense na viúva de Sarepta. Ela tinha só um punhado de farinha e um pouco de óleo, o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome com o filho. Quando o profeta pediu que ela fizesse primeiro um pão para ele, humanamente seria loucura,
dar o pouco que sustentava a própria vida. Mas ela plantou aquela última semente com fé. E o que aconteceu? A farinha não acabou e o óleo não secou durante todo o tempo de escassez. Ela deu o pouco que tinha em meio às lágrimas, e eu transformei aquele pouco numa fonte que não se esgotava. É assim que eu trabalho com as sementes regadas em sofrimento. Aquilo que parecia o teu fim vira a tua fonte. Aquilo que você deu achando que ia te deixar mais pobre, eu uso para te tornar mais rico. Porque a economia do céu não funciona como a economia do mundo. No mundo, quando você dá, você fica com menos. No meu reino, quando você dá com fé, você abre espaço para eu encher de novo. E eu sempre encho mais do que tinha antes. Talvez você esteja olhando para anos da tua vida e pensando, eu plantei tanto e colhi tão pouco. Mas eu te peço paciência, porque cada semente tem o seu tempo de germinação. A semente da abóbora nasce rápido, mas a semente do bambu pode ficar anos debaixo da terra sem mostrar nada. E quando finalmente brota, cresce metros em poucas semanas. Tem colheitas na tua vida que estão na fase do bambu. Parece que nada acontece, mas debaixo da terra, raízes profundas estão sendo formadas para sustentar um crescimento que vai surpreender todo mundo. Não arranque a tua plantação por impaciência. Não desenterre a semente para ver se está crescendo, porque isso só mata o processo. Confie no tempo da colheita. Eu sou fiel para honrar tudo o que você investiu comigo. Cada moeda dada com amor, cada hora dedicada com fé, cada renúncia feita por obediência, tudo está guardado, rendendo juros no banco do céu, esperando o momento exato de ser devolvido a você, multiplicado. E quando a tua colheita chegar, ela não vai vir gota a gota, com conta-gotas, do jeito que você sofreu para semear. Ela vai vir em ondas, vai vir transbordando. Porque o Deus que você serve não devolve igual, ele devolve em medida boa, recalcada, sacudida e transbordando. Prepare os teus celeiros, porque a colheita das tuas lágrimas está amadurecendo. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu falar contigo com autoridade sobre algo que talvez tenha perseguido a tua família por gerações inteiras. Algo que ninguém nunca teve coragem de nomear, mas que você sentiu pesar sobre os teus ombros desde criança. Existem padrões que se repetem de geração em geração, não é mesmo? Você olha para trás, para a história do teu sangue e enxerga um ciclo cruel. O teu avô lutou a vida inteira de sol a sol e nunca conseguiu sair do mesmo lugar. O teu pai, a tua mãe, trabalharam demais e tiveram de menos, viraram noites preocupados, fizeram contas e mais contas, e mesmo assim, a fartura nunca entrou pela porta daquela casa. E agora você se olha no espelho e tem medo, um medo profundo de estar repetindo exatamente o mesmo roteiro, como se houvesse um teto invisível pairando sobre a tua linhagem, um limite que ninguém da tua família jamais conseguiu romper. Hoje, com toda a autoridade que existe no céu e na terra, eu venho destruir esse teto sobre a tua vida. Eu não quebro esse teto com palavras bonitas e vazias. Eu não te ofereço motivação barata que dura até o vídeo acabar. Eu quebro com poder, com a mesma voz que separou a luz das trevas, que abriu o mar diante de um povo encurralado, que ressuscitou o que já estava morto e cheirando a morte. E é com essa voz que eu declaro sobre a tua vida agora. O ciclo de pobreza que se repetiu na tua família para na tua geração. Você ouviu bem? Para em você. Você é o ponto de virada da tua linhagem. Você é a porta por onde a bênção vai entrar para nunca mais sair. Onde antes só se transmitia falta de pai para filho, agora vai se transmitir abundância. Onde antes se herdava dívida, vergonha e aperto, agora se vai herdar provisão, dignidade e descanso. A corrente que prendeu os teus antepassados se arrebenta nas tuas mãos. Porque a pobreza, meu filho, minha filha, nunca foi apenas sobre dinheiro. Esse é o engano.
A pobreza tem uma irmã gêmea que machuca ainda mais fundo, e o nome dela é vergonha. É a vergonha de não poder dar aos filhos o tênis que os colegas têm. É a vergonha de chegar no caixa do mercado, ouvir o valor e sentir o coração disparar torcendo para o cartão passar. É a vergonha de não poder ajudar a mãe quando ela precisa de um remédio. É a vergonha de ter que pedir emprestado de novo, de baixar a cabeça de novo, de ouvir um não de novo. É a vergonha de olhar para os teus sonhos e sentir que falhou com todo mundo que confiou em você. E essa vergonha vai corroendo a tua alma por dentro, dia após dia, te fazendo andar de cabeça baixa, te fazendo recusar convites para não passar aperto, te fazendo até dizer não a oportunidades por medo de não dar conta. A vergonha te faz pequeno por dentro, mesmo quando eu te criei grande. Mas eu te digo hoje, e quero que você ouça isso com a alma inteira, levanta a tua cabeça. A vergonha não tem mais permissão para morar dentro de você. Eu tirei ela de cima de ti. Lembra do meu povo que eu tirei da escravidão depois de 400 anos de humilhação? A Escritura diz que eu tirei deles o opróbrio, tirei a vergonha do cativeiro e os fiz sair de cabeça erguida, não de mãos vazias, mas carregando ouro, prata e as riquezas da terra que os escravizou. Eles entraram como escravos quebrados e saíram como povo abastecido. Entraram envergonhados, curvados e saíram dignificados com a testa erguida para o céu. E aquele mesmo Deus que fez isso por eles sou eu hoje, falando com você. Eu não mudei, o meu braço não encolheu. O que eu fiz por eles, eu faço por você. Olha para Jó e olha de verdade, porque a história dele é a tua esperança. Aquele homem perdeu tudo num único dia. Os bens, o gado, as terras, os negócios, tudo varreu. Perdeu os filhos numa tragédia. Perdeu a saúde, ficou coberto de feridas da cabeça aos pés. Perdeu a reputação, porque os amigos que vieram visitar passaram a acusá-lo de ser culpado da própria desgraça. Até dentro de casa ele ficou sozinho na fé, porque até a esposa, esmagada pela dor, mandou que ele desistisse. E ali estava Jó, sentado em cima de um monte de cinzas, raspando as próprias feridas com um caco de telha. Não existe imagem mais completa de derrota, de fundo do poço, de humilhação total. Qualquer pessoa olhando diria: acabou, não tem mais volta, esse homem está liquidado. Mas eu, que vejo o fim desde o princípio, eu ainda não tinha escrito a última página da vida dele. E sabe o que eu fiz? No tempo certo, no meu tempo, eu restaurei Jó. Mas presta atenção no detalhe que muda tudo. Eu não restaurei na mesma medida que ele tinha antes. Eu restaurei em dobro. Ele terminou a vida com o dobro de tudo o que tinha perdido. E a Escritura registra uma frase que eu quero tatuar no teu coração hoje. Os últimos dias de Jó foram mais abençoados do que os primeiros. Guarda essa palavra, repete ela, dorme com ela. Os teus últimos dias serão mais abençoados do que os primeiros. Não importa quanto você já perdeu pelo caminho, não importa quão fundo foi o teu fundo do poço, quantas noites você chorou, quantas vezes você achou que era o fim. A restauração que eu tenho para você não é só para devolver o que foi tirado, é para devolver com acréscimo, com juros, transbordando. O que o inimigo te roubou, ele vai devolver multiplicado. O que a vida te tirou, eu mesmo vou repor em medida maior. Então hoje, no nome que está acima de todo nome, eu corto toda a corrente de escassez que se enrolou na tua vida. Eu anulo todo o decreto de pobreza que foi falado sobre o teu sangue, seja por palavras de gente amarga, seja por crenças que você herdou sem perceber. Eu cancelo toda a sentença de fracasso que jogaram sobre você desde criança. Todo, você não vai ser nada. Todo, isso não é para gente como nós. Todo, na nossa família, ninguém vence. Essas palavras caem por terra agora. Elas não têm mais poder, porque a minha palavra é maior. Você não é a continuação da maldição da tua família. Você é o início da bênção da tua família.
A partir de você, a história muda de direção para sempre. Os teus filhos vão crescer ouvindo que a virada começou com a tua fé. Os teus netos vão viver numa realidade que você abriu com as tuas lágrimas e a tua persistência. Você vai ser lembrado como aquele que rompeu, aquele que abriu o caminho no mato fechado para que os que viessem depois andassem em estrada larga. Então para de carregar uma vergonha que não é mais tua. Você já foi lavado, você já foi restaurado, você já foi dignificado pela minha mão. Tira esse manto pesado de humilhação dos teus ombros e veste de novo a tua roupa de filho, de filha. Anda como herdeiro, porque você é. E quando a memória da pobreza tentar voltar para te assombrar à noite, quando o medo antigo bater na porta da tua mente, lembra de quem é o teu pai, lembra do tamanho da herança que corre nas tuas veias espirituais e manda esse medo embora, em nome do teu Deus. A vergonha foi sepultada hoje, a dignidade ressuscitou em você. Se você recebe a quebra dessa maldição agora, escreva nos comentários: a maldição acaba em mim. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te encorajar agora com algo que vai reacender a esperança que talvez já estivesse quase apagada dentro de você. Existem sinais, sintomas espirituais, marcas no caminho que aparecem sempre que a minha provisão está prestes a se manifestar na tua vida. E o problema é que muita gente está bem na véspera da maior virada, a poucos passos do milagre, e desiste justamente ali, porque não soube reconhecer os sinais. Os sinais costumam vir disfarçados, vestidos de problema, e quem não tem olhos treinados pela fé confunde o anúncio da bênção com o anúncio da derrota. Hoje eu quero te ensinar a ler esses sinais, para que você não largue tudo bem na hora em que está mais perto de receber. O primeiro sinal é o aumento da pressão. E eu sei que isso parece contraditório, porque você esperaria que, antes da bênção, tudo ficasse mais leve e mais fácil. Mas a verdade é o contrário, e a natureza inteira te ensina isso. Quando a pressão aumenta de todos os lados ao mesmo tempo, quando parece que tudo conspira para te fazer desistir, quando você pensa, eu não aguento mais um problema, muitas vezes é exatamente o sinal de que algo grande está nascendo. Olha para a mulher que vai dar à luz. As dores mais intensas, as contrações mais fortes e mais próximas, vêm justamente nos minutos finais, pouco antes de a criança nascer. A intensidade da dor não é sinal de que a criança morreu, é sinal de que ela está chegando. O inimigo também sabe disso, e por isso ele aperta com mais força quando percebe que você está perto de receber, porque ele tem medo de te perder de vez para a abundância. Então não interprete a pressão final como derrota. Pode ser a dor do parto, da tua nova vida financeira, da tua nova temporada, do teu novo começo. O segundo sinal é uma inquietação santa que cresce no teu peito. É aquela sensação incômoda de que você não nasceu para isso, de que tem muito mais reservado para você, de que a vida que você leva hoje é pequena demais para o tamanho do que você carrega por dentro. Tem gente que confunde essa inquietação com ingratidão e tenta sufocá-la. Mas eu te digo, essa inquietação não é ingratidão, é o meu chamado te puxando para frente. Sou eu colocando de propósito esse incômodo no teu interior, porque se você ficasse confortável demais dentro da escassez, você se acomodaria e nunca daria o passo. A inquietação é o motor que eu instalo dentro de você para te arrancar da estagnação e te empurrar em direção ao destino. Quando você sentir esse fogo no peito, essa vontade de mais que não te deixa parado, não apague, porque é o combustível do milagre. O terceiro sinal são as portas que se fecham. E como dói uma porta fechando, eu sei. Dói quando um plano não dá certo, quando aquela vaga de emprego escapa, quando o negócio não fecha, quando a pessoa que você achou que ia te ajudar some. Você chora, você se revolta, você pergunta por que sempre dá errado para você.
Mas escuta com atenção. Muitas vezes, eu fecho uma porta menor porque estou te guardando para uma porta maior que os teus olhos ainda não conseguem enxergar. Se aquela porta menor tivesse aberto, você teria entrado, se acomodado e teria perdido a porta gigante que eu estava preparando logo adiante. Confie até nas portas fechadas. O mesmo Deus que fecha é o Deus que abre, e o que eu abro, nenhum homem é capaz de fechar. E o que eu fecho é porque o meu amor por você é grande demais para te deixar entrar no lugar errado. O quarto sinal são os encontros inesperados. Comece a prestar muita atenção nas pessoas que eu coloco no teu caminho, porque a minha provisão quase sempre chega através de gente. Aquela conversa que parecia sem importância nenhuma. Aquele contato que surgiu do nada, de um lugar improvável, aquela indicação que veio justamente de quem você menos esperava, às vezes até de alguém que você nem gostava muito. José foi parar no palácio do Egito por causa de um sonho que ele interpretou para um companheiro de cela, um copeiro que depois se lembrou dele no momento certo. Ruth encontrou Boaz, o homem que mudaria toda a sua história e a colocaria na linhagem de reis, simplesmente porque foi catar restos de cevada justamente naquele campo, e não em outro. Davi foi ungido rei porque o profeta Samuel apareceu na casa do pai dele num dia comum. A tua bênção pode estar a um único encontro de distância. Por isso, trate bem as pessoas, todas elas, porque você nunca sabe qual delas eu enviei como portadora da tua virada. O quinto sinal é a paz, que desce antes da manifestação. Tem um momento, no meio da maior luta, em que de repente cai sobre você uma paz que não tem explicação lógica nenhuma. Nada mudou por fora, as contas continuam as mesmas, o problema continua do mesmo tamanho, a situação não se resolveu. Mas por dentro, sem motivo aparente, você sente uma certeza tranquila de que vai ficar tudo bem. Essa paz, meu filho, minha filha, é a minha assinatura na tua vida. É eu te dizendo, no silêncio do teu espírito, que eu já resolvi nos bastidores aquilo que os teus olhos ainda nem viram. Quando essa paz chegar, não a despreze, não a ache estranha. Agradeça, porque ela é o recibo antecipado da tua vitória. É a prova de que o pedido foi processado no céu e está apenas a caminho da entrega. E existe um sexto sinal, talvez o mais sutil de todos. A vontade de ajudar os outros volta a crescer no teu coração, mesmo antes de você ter recebido. Quando no meio do teu aperto, você sente um desejo renovado de abençoar alguém, de dar mesmo tendo pouco, de servir, de estender a mão, saiba que eu estou preparando o teu coração de administrador. Eu só confio grandes quantias a quem já tem o coração de quem distribui. Quando essa generosidade renasce dentro de você, é sinal de que o recipiente está sendo preparado para receber o que vem. Então fica atento, fica de olhos bem abertos. Não despreze nenhum desses sinais. Quando a pressão aumentar, quando a inquietação crescer, quando as portas se fecharem, quando os encontros surgirem, quando a paz inexplicável descer, quando a generosidade renascer, saiba que eu estou em pleno movimento na tua vida. A minha provisão não está parada, esquecida numa gaveta do céu. Ela está em trânsito, ela está a caminho, ela já saiu em tua direção. Assim como o agricultor sabe, ao ver a semente brotar e a planta crescer, que a colheita está chegando, você também pode saber pelos sinais que a tua hora se aproxima. Levanta os teus olhos do problema e olha para o horizonte da promessa. Lembra de Elias no alto do Monte Carmelo, em meio a uma seca terrível, anunciando uma chuva abundante quando ainda não havia uma única nuvem no céu inteiro. Ele mandou o servo olhar para o mar, e o servo voltou dizendo que não havia nada. E Elias mandou olhar de novo, e de novo, 7 vezes. Até que na 7ª, o servo viu uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem.
surgindo lá longe no horizonte. E Elias não esperou o céu encher de nuvens negras para crer. Ele agiu pela fé, já no primeiro sinalzinho. Anunciou a chuva e se preparou para ela. Faça o mesmo. A tua nuvenzinha já apareceu no horizonte da tua vida. Pequena, talvez, mas é o suficiente. A chuva da provisão está vindo e ela vem em abundância. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante de toda esta nossa conversa. E eu preciso que você pare absolutamente tudo o que está fazendo neste instante e me dê toda a tua atenção, de corpo, alma e espírito. Porque o que eu vou te dizer agora não é apenas o encerramento de uma mensagem que você assistiu. É o início oficial de uma nova temporada da tua vida. Por tempo demais, você viveu preso na temporada do inverno financeiro, na estação fria da espera, no longo período do ainda não, do talvez um dia, do quem sabe mais para frente. Mas eu, o teu pai, o dono de todo o ouro e de toda a prata, o Senhor das estações, declaro sobre você com toda a autoridade dos céus: a tua nova temporada de abundância começa agora. Não começa amanhã. Não começa na semana que vem. Não começa quando as circunstâncias finalmente melhorarem, quando o salário aumentar, quando a sorte virar. Começa agora, neste exato segundo. Porque a virada da tua vida nunca começou no dia em que o dinheiro entrou na conta. A virada sempre começou no instante em que a fé entrou no coração. O milagre financeiro é a última coisa a aparecer. A primeira é a fé que nasce por dentro. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra desde o começo desta mensagem, é porque algo dentro de você já se levantou. Eu sinto daqui. O teu espírito está se erguendo do chão. A esperança que estava adormecida há tanto tempo está abrindo os olhos. A fé que parecia morta está respirando de novo. E quando a fé desperta dentro de um filho meu, o impossível inteiro começa a se reorganizar a favor dele. Levanta-te. Essa é a palavra que eu falo sobre a tua vida hoje. A mesma palavra que eu falei sobre tantos que estavam caídos e eu levantei. Levanta-te, porque você passou tempo demais sentado na poeira da derrota, lambendo feridas que eu já curei. Levanta-te, porque o lugar de um filho, de uma filha minha, jamais foi no chão da humilhação, e sim assentado no trono da herança. Levanta-te, porque existe um mundo inteiro lá fora, esperando para ser alcançado pela bênção que vai transbordar através da tua vida restaurada. Você não foi criado para rastejar pela existência pedindo migalhas e implorando sobras. Você foi criado para caminhar com a testa erguida, com passos firmes, com a consciência plena e inabalável de quem você é e de quem é o teu pai. Sai do chão, sacode a poeira, levanta-te. Quero que você compreenda a grandeza da escolha que eu fiz quando eu te escolhi para uma vida de riqueza e provisão. Eu não te escolhi para você acumular tudo egoisticamente para si e esquecer de quem está ao redor. Eu te escolhi para ser um rio e não um lago parado. Repare na diferença, porque ela é tudo. O lago recebe água e guarda só para si, retém, acumula, segura, e por isso, com o tempo, a água dele apodrece, fica parada, vira lama, perde a vida. Já o rio recebe água numa ponta e distribui pela outra, está sempre recebendo e sempre dando, e justamente por isso ele permanece vivo, fresco, limpo, dando vida a tudo por onde passa, fazendo a terra das margens dar fruto. Eu quero que a tua vida seja um rio caudaloso de provisão. Que a tua prosperidade alcance a tua casa, sustente a tua família, ajude a tua igreja, levante outras pessoas, enxugue lágrimas, restaure sonhos e levante os caídos exatamente como você um dia foi levantado por mim. Pense em tudo o que conversamos nesta longa jornada juntos. Eu te lembrei de que te escolhi antes mesmo de você nascer, quando você ainda era um pensamento no meu coração.
Eu te mostrei que a escassez nunca foi o meu plano, que ela é uma estação e não um destino. Eu te ajudei a identificar os bloqueios que te seguravam, o medo, a mágoa, a inveja, a sensação de não merecer, para que você me desse permissão de removê-los. Eu te ensinei que a verdadeira riqueza começa por dentro, no coração transformado, na identidade restaurada. Eu te falei da parceria sagrada entre a mão que trabalha e o coração que confia. Eu te mostrei José prosperando dentro da prisão, antes mesmo de sair dela. Eu te garanti que cada semente plantada em lágrimas está guardada e rendendo no banco do céu. Eu quebrei sobre a tua linhagem a maldição da pobreza e da vergonha. E eu te ensinei a reconhecer os sinais da provisão que já está a caminho. Tudo, absolutamente tudo o que conversamos, converge para este único e decisivo momento, a tua decisão de te levantar e crer. Porque no fim de tudo, meu filho, minha filha, a bênção não persegue quem está deitado em desânimo, reclamando da vida. A bênção encontra quem está de pé, em fé, em movimento, com as mãos abertas para receber e o coração já preparado para administrar. Eu já fiz a minha parte por inteiro. Eu já te escolhi, já te preparei nos anos de deserto, já liberei dos céus a provisão sobre a tua existência. Agora, eu preciso que você faça a tua parte, que é a parte mais simples e ao mesmo tempo a mais difícil. Crer, levantar-se e começar a andar como herdeiro daquilo que eu prometi, mesmo antes de ver a promessa inteira manifestada. Olha para Abraão, o pai da fé. Eu o chamei quando ele já não era mais jovem, quando humanamente já tinha passado o tempo de grandes recomeços. Mas eu disse a ele: levanta os teus olhos do lugar onde você está e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e à tua descendência para sempre. E depois eu disse algo ainda mais ousado: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu a darei. Repara no que eu fiz. Eu mandei Abraão caminhar pela terra antes de a terra ser dele de fato no papel. Por quê? Porque a fé caminha sobre a promessa antes de a promessa se cumprir aos olhos. A fé pisa no chão do milagre, enquanto o milagre ainda está vindo. Eu quero que você comece a caminhar hoje, sim, hoje, sobre a terra da tua provisão, mesmo que os teus olhos ainda não vejam tudo manifestado. Caminhe, fale, viva e decida como quem já recebeu, porque aos meus olhos, que veem o fim desde o princípio, você já recebeu. E levanta-te também como Daniel se levantou. Mesmo arrancado da sua terra ainda jovem, mesmo vivendo num reino estrangeiro e hostil, mesmo cercado por gente poderosa que tramava a sua queda dia e noite, mesmo sendo lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos, Daniel não se curvou ao medo, nem deixou a fé esfriar. Ele manteve a integridade quando seria mais fácil ceder. Ele manteve os joelhos dobrados em oração quando isso virou crime contra ele. Ele manteve a confiança inabalável em mim, e eu o sustentei. Fechei a boca dos leões e o levantei a posições de altíssima honra debaixo de reis diferentes, ao longo de toda a sua vida, atravessando reinos e gerações. A constância da fé daquele homem atravessou perseguições, invejas, decretos de morte e covas de leões, e o depositou sempre no lugar de honra. A tua constância também vai atravessar todas as tuas estações difíceis e te depositar no tempo certo, exatamente no lugar de honra e de provisão que eu reservei para você desde o princípio. Eu quero que a partir de hoje você mude radicalmente o jeito de falar sobre a tua própria vida, porque a tua boca está plantando o teu amanhã. Para de profetizar derrota sobre você mesmo. Para de dizer, eu nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Eu sou azarado. Na minha família ninguém vence. Cada uma dessas frases é uma semente de espinho que você planta no teu próprio futuro.
Em vez disso, começa a declarar todos os dias, em voz alta, com convicção: eu fui escolhido por Deus para uma vida de riqueza e provisão. A escassez não tem mais domínio nenhum sobre mim. A maldição da pobreza foi quebrada na minha geração e termina em mim. Eu sou um rio de bênção. A minha colheita está chegando. Os meus últimos dias serão mais abençoados do que os primeiros. Repete isso ao acordar, antes de dormir, no caminho do trabalho, até que essas palavras deixem de ser apenas uma esperança distante e se tornem a tua convicção mais profunda e inabalável. E quando os dias difíceis vierem, e ainda virão alguns, porque a fé verdadeira é sempre provada no fogo, não esmoreça, não recue, não desista. Lembra que toda a natureza grita a minha fidelidade para você. O inverno mais rigoroso sempre dá lugar à primavera. A noite mais escura sempre dá lugar à manhã. A semente enterrada sempre rompe a terra e nasce. A maré que recua sempre volta com força. E se eu sou tão fiel assim, nesses ciclos da criação, com as plantas, com as estações, com o sol e a lua, quanto mais fiel eu sou com você, que não é uma planta, nem uma estação, mas é a coroa da minha criação, o filho amado, a filha amada do meu próprio coração, comprado por um preço que você nem imagina. Então, levanta-te de uma vez. Levanta os sonhos que você enterrou de tanto ouvir não. Levanta os planos que você abandonou no meio do caminho por falta de apoio. Levanta a fé que você quase perdeu nas noites de choro. Porque a tua nova temporada começa neste exato instante em que você decide crer naquilo que eu acabei de te dizer. Eu te escolhi. Eu estou contigo agora e estarei até o fim. Eu vou prosperar a obra das tuas mãos. E aquilo que eu prometi, eu cumprirei sem falta, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu falo, eu faço acontecer. O que eu prometo, eu cumpro até a última vírgula. A tua nova temporada começou. Caminhe nela. Se você recebe essa nova temporada de abundância hoje, escreva nos comentários: a minha nova temporada começa agora. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante de toda esta nossa conversa. E eu preciso que você pare absolutamente tudo o que está fazendo neste instante e me dê toda a tua atenção, de corpo, alma e espírito. Porque o que eu vou te dizer agora não é apenas o encerramento de uma mensagem que você assistiu. É o início oficial de uma nova temporada da tua vida. Por tempo demais, você viveu preso na temporada do inverno financeiro, na estação fria da espera, no longo período do ainda não, do talvez um dia, do quem sabe mais para frente. Mas eu, o teu Pai, o dono de todo o ouro e de toda a prata, o Senhor das estações, declaro sobre você com toda a autoridade dos céus: a tua nova temporada de abundância começa agora. Não começa amanhã, não começa na semana que vem. Não começa quando as circunstâncias finalmente melhorarem, quando o salário aumentar, quando a sorte virar. Começa agora, neste exato segundo, porque a virada da tua vida nunca começou no dia em que o dinheiro entrou na conta. A virada sempre começou no instante em que a fé entrou no coração. O milagre financeiro é a última coisa a aparecer. A primeira é a fé que nasce por dentro. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra desde o começo desta mensagem, é porque algo dentro de você já se levantou. Eu sinto daqui.
O teu espírito está se erguendo do chão. A esperança que estava adormecida há tanto tempo está abrindo os olhos. A fé que parecia morta está respirando de novo. E quando a fé desperta dentro de um filho meu, o impossível inteiro começa a se reorganizar a favor dele. Levanta-te. Essa é a palavra que eu falo sobre a tua vida hoje. A mesma palavra que eu falei sobre tantos que estavam caídos, e eu levantei. Levanta-te, porque você passou tempo demais sentado na poeira da derrota, lambendo feridas que eu já curei. Levanta-te, porque o lugar de um filho, de uma filha minha, jamais foi no chão da humilhação, e sim assentado no trono da herança. Levanta-te, porque existe um mundo inteiro lá fora, esperando para ser alcançado pela bênção que vai transbordar através da tua vida restaurada. Você não foi criado para rastejar pela existência pedindo migalhas e implorando sobras. Você foi criado para caminhar com a testa erguida, com passos firmes, com a consciência plena e inabalável de quem você é e de quem é o teu pai. Sai do chão, sacode a poeira, levanta-te. Quero que você compreenda a grandeza da escolha que eu fiz quando eu te escolhi para uma vida de riqueza e provisão. Eu não te escolhi para você acumular tudo egoisticamente para si e esquecer de quem está ao redor. Eu te escolhi para ser um rio e não um lago parado. Repare na diferença, porque ela é tudo. O lago recebe água e guarda só para si, retém, acumula, segura. E por isso, com o tempo, a água dele apodrece, fica parada, vira lama e perde a vida. Já o rio recebe água numa ponta e distribui pela outra. Está sempre recebendo e sempre dando. E justamente por isso ele permanece vivo, fresco, limpo, dando vida a tudo por onde passa, fazendo a terra das margens dar fruto. Eu quero que a tua vida seja um rio caudaloso de provisão. Que a tua prosperidade alcance a tua casa, sustente a tua família, ajude a tua igreja. Levante outras pessoas, enxugue lágrimas, restaure sonhos e levante os caídos exatamente como você um dia foi levantado por mim. Pense em tudo o que conversamos nesta longa jornada juntos. Eu te lembrei de que te escolhi antes mesmo de você nascer, quando você ainda era um pensamento no meu coração. Eu te mostrei que a escassez nunca foi o meu plano, que ela é uma estação e não um destino. Eu te ajudei a identificar os bloqueios que te seguravam, o medo, a mágoa, a inveja, a sensação de não merecer, para que você me desse permissão de removê-los. Eu te ensinei que a verdadeira riqueza começa por dentro, no coração transformado, na identidade restaurada. Eu te falei da parceria sagrada entre a mão que trabalha e o coração que confia. Eu te mostrei José prosperando dentro da prisão antes mesmo de sair dela. Eu te garanti que cada semente plantada em lágrimas está guardada e rendendo no banco do céu. Eu quebrei sobre a tua linhagem a maldição da pobreza e da vergonha. E eu te ensinei a reconhecer os sinais da provisão que já está a caminho. Tudo, absolutamente tudo o que conversamos converge para este único e decisivo momento, a tua decisão de te levantar e crer. Porque no fim de tudo, meu filho, minha filha, a bênção não persegue quem está deitado em desânimo, reclamando da vida. A bênção encontra quem está de pé, em fé, em movimento, com as mãos abertas para receber e o coração já preparado para administrar. Eu já fiz a minha parte por inteiro, eu já te escolhi, já te preparei nos anos de deserto, já liberei dos céus a provisão sobre a tua existência. Agora eu preciso que você faça a tua parte, que é a parte mais simples e ao mesmo tempo a mais difícil. Crer, levantar-se e começar a andar como herdeiro daquilo que eu prometi, mesmo antes de ver a promessa inteira manifestada. Olha para Abraão, o pai da fé. Eu o chamei quando ele já não era mais jovem, quando humanamente já tinha passado o tempo de grandes recomeços. Mas eu disse a ele: levanta os teus olhos do lugar onde você está e olha para o norte,
para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e à tua descendência para sempre. E depois eu disse algo ainda mais ousado. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu a darei. Repara no que eu fiz. Eu mandei Abraão caminhar pela terra antes de a terra ser dele de fato no papel. Por quê? Porque a fé caminha sobre a promessa antes de a promessa se cumprir aos olhos. A fé pisa no chão do milagre enquanto o milagre ainda está vindo. Eu quero que você comece a caminhar hoje, sim, hoje, sobre a terra da tua provisão, mesmo que os teus olhos ainda não vejam tudo manifestado. Caminhe, fale, viva e decida como quem já recebeu, porque aos meus olhos, que veem o fim desde o princípio, você já recebeu. E levanta-te também, como Daniel se levantou. Mesmo arrancado da sua terra ainda jovem, mesmo vivendo num reino estrangeiro e hostil, mesmo cercado por gente poderosa que tramava a sua queda dia e noite, mesmo sendo lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos, Daniel não se curvou ao medo nem deixou a fé esfriar. Ele manteve a integridade quando seria mais fácil ceder. Ele manteve os joelhos dobrados em oração quando isso virou crime contra ele. Ele manteve a confiança inabalável em mim, e eu o sustentei. Fechei a boca dos leões e o levantei a posições de altíssima honra debaixo de reis diferentes, ao longo de toda a sua vida, atravessando reinos e gerações. A constância da fé daquele homem atravessou perseguições, invejas, decretos de morte e covas de leões, e o depositou sempre no lugar de honra. A tua constância também vai atravessar todas as tuas estações difíceis e te depositar, no tempo certo, exatamente no lugar de honra e de provisão que eu reservei para você desde o princípio. Eu quero que, a partir de hoje, você mude radicalmente o jeito de falar sobre a tua própria vida, porque a tua boca está plantando o teu amanhã. Para de profetizar derrota sobre você mesmo. Para de dizer, eu nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Eu sou azarado. Na minha família, ninguém vence. Cada uma dessas frases é uma semente de espinho que você planta no teu próprio futuro. Em vez disso, começa a declarar todos os dias em voz alta com convicção. Eu fui escolhido por Deus para uma vida de riqueza e provisão. A escassez não tem mais domínio nenhum sobre mim. A maldição da pobreza foi quebrada na minha geração e termina em mim. Eu sou um rio de bênção. A minha colheita está chegando. Os meus últimos dias serão mais abençoados do que os primeiros. Repete isso ao acordar, antes de dormir, no caminho do trabalho, até que essas palavras deixem de ser apenas uma esperança distante e se tornem a tua convicção mais profunda e inabalável. E quando os dias difíceis vierem, e ainda virão alguns, porque a fé verdadeira é sempre provada no fogo, não esmoreça, não recue, não desista. Lembra que toda a natureza grita a minha fidelidade para você. O inverno mais rigoroso sempre dá lugar à primavera. A noite mais escura sempre dá lugar à manhã. A semente enterrada sempre rompe a terra e nasce. A maré que recua sempre volta com força. E se eu sou tão fiel assim nesses ciclos da criação, com as plantas, com as estações, com o sol e a lua, quanto mais fiel eu sou com você, que não é uma planta nem uma estação, mas é a coroa da minha criação, o filho amado, a filha amada do meu próprio coração, comprado por um preço que você nem imagina. Então, levanta-te de uma vez. Levanta os sonhos que você enterrou de tanto ouvir não. Levanta os planos que você abandonou no meio do caminho por falta de apoio. Levanta a fé que você quase perdeu nas noites de choro. Porque a tua nova temporada começa neste exato instante em que você decide crer naquilo que eu acabei de te dizer. Eu te escolhi. Eu estou contigo agora e estarei até o fim. Eu vou prosperar a obra das tuas mãos.
E aquilo que eu prometi, eu cumprirei sem falta, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu falo, eu faço acontecer. O que eu prometo, eu cumpro até a última vírgula. A tua nova temporada começou. Caminhe nela. Se você recebe essa nova temporada de abundância hoje, escreva nos comentários: a minha nova temporada começa agora. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.